Texto dessa semana, segundo domingo após Pentecostes, é Marcos 3, 20 a 35, tendo como texto do Antigo Testamento que acompanha, ou faz uma rima temática, Gênesis 3, 8 a 15. Só lembrando que, passado o Pentecostes e passada a festa da Santíssima Trindade, nós agora retomamos a leitura mais ou menos direta de Marcos. Esse é o ano de Marcos, mas cedo ou tarde vai aparecer uma leitura de João, que, como vocês sabem, é lido ao longo dos 3 anos da série trienal, tanto assim que ao final de 3 anos leu-se tanto de João quanto se leu de cada um dos sinóticos. Nesse momento aqui, ao retomarmos os textos de Marcos, a revisão da série trienal prevê um corte, um encurtamento das leituras em função da duração do ano litúrgico. No passado, esse corte era feito no final do ano litúrgico, agora ele é feito nesse começo. Isso significa que 2 perícopes, ou 2 textos de Marcos 2 foram tirados. Eles estão na série trienal, mas não tem domingo para essas leituras. Então nós entramos direto em Marcos capítulo 3, ou seja, fez-se um corte. 2 perícopes de Marcos 2 ficam fora esse ano. Vai haver um ano em que havendo número suficiente de domingos no pós-Pentecostes, essas leituras vão aparecer. Aliás, sempre é bom relembrar ao nosso povo o que nós estamos fazendo na igreja. Por exemplo, que esse é o ano de Marcos. Então, se é o ano de Marcos, seria um texto ou um evangelho, um livro bíblico para se estudar em algum grupo, em algum departamento. Seria bom lembrar também quais são as epístolas deste ano, para que as pessoas também possam ler em casa ou, de repente, estudá-los na igreja. Nós, pastores, temos, digamos assim, a caixa preta da série trienal. O povo vê cada culto como um episódio isolado. Então, é possível quebrar essa cultura, romper com ela, e deixar as pessoas informadas sobre o que se passa na igreja. Uma pequena apresentação sobre qual é a engrenagem que move a série trienal vai ser significativa para as pessoas. O culto pode se tornar uma experiência mais rica. Eu, pessoalmente, gosto sempre de ver as leituras como um conjunto, nunca apenas como uma leitura isolada. Mesmo que eu pregue um texto, eu tenho um material das outras leituras. A metáfora que eu gosto de usar é a de um caminhão de material de construção que foi descarregado e eu vou agora construir uma pregação. Qual é o material que eu vou usar? Não preciso ir comprar mais, eu posso pegar esse material que já foi colocado ali diante do povo pelas leituras. Então, o texto de hoje é um texto longo, Marcos 3, 20 a 35. Vamos ver o que encontramos aqui. O Novo Testamento grego, que tem os títulos, ele traz 2 seções, Jesus e Belzebu, e depois a mãe e os irmãos de Jesus. Nós começamos no versículo 20, mas é bom lembrar o que vem antes também. Na perícope anterior, temos a escolha dos 12. E o versículo 19 termina com a referência a Judas Iscariote, que também o traiu. Então, se já tivemos em Marcos 3,6 a decisão por parte dos fariseus com os herodianos para destruírem Jesus, agora nós temos uma referência à traição.
E, evidentemente, que o texto é marcado por conflito. Isso não há nenhuma dúvida quanto a isso. Aqui não vamos ter tanto o Jesus que é uma vítima sacrificial, mas temos o Jesus que entra em conflito com Satanás. Quer dizer, esse é o Christus Victor que vai aparecer aqui. Então, a conexão com o contexto é importante, mas a gente pode começar com o versículo 20, né, que diz assim: Kai erchetai eis oikon, kai sin erchetai palin ho ochlos, hoste medinastai autus mede arton fagein. No início, um particípio, aliás, um presente histórico, que é comum, especialmente em Marcos, literalmente e chega ou e vem para casa. Não diz que casa era. Nós, evidentemente, traduzimos o presente histórico por um tempo passado. Kai sin erchetai palin ho ochlos, ou seja, se junta outra vez a multidão. Então, a primeira referência é uma referência a uma multidão, a ponto de não poderem eles nem mesmo comer pão. É muito comum no grego, essa construção está aí. Dinastai é uma forma de infinitivo e o sujeito deste infinitivo está no caso acusativo. Ou seja, quem é que não podia nem comer pão? Eles, autus, aquele é o sujeito dessa ação. Quer dizer, eles não podiam nem comer pão. Comer pão é um idioma, um idiotismo, uma forma própria da Bíblia de falar sobre, uma expressão idiomática, né, para falar sobre fazer uma refeição. Não é que eles comiam só pão, é simplesmente fazer uma refeição. Mas isso já vem desde o Antigo Testamento. É uma forma bíblica de falar. 21. Kai accusantes hoi para autu ex elton cratesai auton, elegon gar hoti ex este. Notem que praticamente cada versículo aqui em Marcos vai começar com um kai, ou como diriam os gregos antigos e os gregos modernos também dizem um que. Esse kai é pronunciado como um que. Isso é característica de um estilo popular. Praticamente todos os versículos começados com esse e. E ouvindo, esse ouvindo é alguém no plural, né? Nominativo masculino plural. Ouvindo eles, a saber, hoi par autu. Literalmente os ao redor dele, ou os com ele. Essa é uma forma fixa de falar também sobre um grupo que está em torno de uma pessoa, e o referente aqui provavelmente são os parentes. E é assim que as traduções trazem o texto, ou seja, os seus parentes, os membros da família. Eles saíram cratesai auton, para literalmente prendê-lo, ou seja, pôr as mãos nele. Então, um verbo forte. Quer dizer, quando Jesus depois é preso, esse é o verbo que é usado. Saíram para prendê-lo. Pois diziam, elegon. E aí agora podíamos colocar dois pontos, aquele hot equivale a dois pontos. E o que eles diziam? Ex este. Ele está fora de si. Ele enlouqueceu. Então esse é um detalhe que só o nosso evangelista Marcos coloca. É uma afirmação forte. Ou seja, nós temos inicialmente Jesus em conflito com a sua família, ou então a sua família em conflito com ele. Feito isso, ou passado isso, entram em cena os mestres da lei, no versículo 22. Kai hoi grammateis, hoi apo hierosolimon catabantes, elegon hoti Belzebul echei, kai hoti ento archonti ton daimonion ekbalei ta daimonia. Quer dizer, depois dos familiares dizerem alguma coisa, eles foram, de certa forma, brandos, ele está louco. Agora chegam os gramateis,
Hoi apo Hierosolimon, ou seja, essa é uma, digamos assim, uma CPI, uma comissão investigativa para ver o que está acontecendo na Galileia. Então eles têm uma preocupação sobre o que se passa em termos teológicos. A comissão de teologia fazendo um colóquio. Então eles desceram de Jerusalém. Jerusalém já de novo aponta para o local onde ele vai morrer. Ou seja, o conflito se estabelece e vai, digamos assim, culminar na Cidade Santa, em Jerusalém. Então esses descendo de Jerusalém a rigor sempre se desce. Porque, especialmente indo para Galiléia, o pessoal descia, ia na direção de Jericó, mas também Jerusalém é sempre um lugar alto porque é um centro religioso. Então eles desceram e diziam, dois pontos, abre aspas, Belzebul echei, tem Belzebu. Esse é um termo que a gente não pode aqui agora explicar a sua origem, mas tem a ver com Baal Zebub, né? Era uma divindade pagã lá no Antigo Testamento, mas que acabou se tornando um nome para Satanás. Então ele tem o demônio. E diziam mais, uma segunda frase, ento archonti, no príncipe, pelo chefe dos demônios, expulsa os demônios. Então são duas afirmações. Não só que ele tem Belzebu, mas que ele faz isso pelo poder do demônio. 23. Kai proskalesamenos autus en parabolais elegen autois. Pos dinatai Satanan ekbalen. Interessante a reação de Jesus. Ele podia ter dito, vocês estão completamente equivocados. E ele podia ter usado argumentos de outra ordem, mas ele se põe a contar parábolas. Quer dizer, ele os convoca, proskalesamenos autus. Então ele começou a falar, ou falava em parábolas. Não há em si uma parábola extensa, no sentido de uma história que se conta, mas são comparações que ele faz. Quer dizer, na Bíblia, parabolê, tem um sentido bastante amplo, assim como mashal no hebraico. Não é simplesmente uma historinha que se conta, pode ser uma comparação e até mesmo um provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo, aparece como uma parabolê, lá em Lucas 4. Então ele faz comparações. E em muitos momentos Jesus conta, de fato, parábolas numa situação de conflito, porque a parábola, por assim dizer, remete os interlocutores a um campo neutro. Vamos contar uma história, né? Vamos sair desse clima tenso, vamos contar uma história. Não é necessariamente o caso aqui, mas Jesus leva a pensar. Ele pergunta para eles, como pode Satanás expulsar Satanás? Quer dizer, isso aqui não faz sentido nenhum. Então ele vai continuar nesse tema, no versículo 24. Kai ean basileia efheauten meriste udinatai statenai he basileia ekeine. Agora esse se é um se, um ean, que vem seguido, evidentemente, de um subjuntivo. E o subjuntivo no grego é o modo da projeção. Vamos fazer de conta, o imaginemos. Né? Quer dizer, a parábola faz exatamente isso. Vamos pintar um quadro e chegar a uma conclusão a partir dele. Então, se um reino estiver dividido sobre si mesmo, não pode ficar de pé o reino aquele. Ou seja, aquele reino não vai subsistir. É interessante, o reino, Basileia, esse é o termo para Basileia Tuteu, para reino de Deus. Ou seja, aqui nós temos, na verdade, um embate entre dois reinos. Aqui há um conflito. Quer dizer, ou seja, se este é o reino de Satanás, então o reino de Satanás entrou em colapso porque tem guerra civil.
Mas, na verdade, o que está implícito aqui é nada disso. Esse não é o reino de Satanás lutando contra o reino de Satanás. É o reino de Deus fazendo frente ao reino de Satanás. 25. Kai ean oikia efheauten meriste udinesetai he oikia ekenestatenai. Praticamente uma repetição do anterior, só substituindo a oikia, a casa, pelo reino. Lembrando de novo que casa no contexto bíblico é mais amplo do que família. Casa é uma pequena empresa que reúne a mãe, os filhos, os escravos, os empregados, os fornecedores, os amigos, enfim, é um grupo maior de pessoas, é um pequeno empreendimento, é uma pequena empresa. Então, se essa casa, essa unidade econômica, na oikos, se ela entrou em conflito, evidentemente que ela não vai se manter. Ou seja, se uma empresa se divide ou se existem conflitos internos, a experiência mostra isso, ela não vai longe. Versículo 26. Kai eiho Satanás aneste epheauton kai emeriste udinatais tenai alla telos echei. E se Satanás se levantou, agora ele não está mais perguntando, ele não está mais colocando uma projeção, ele diz, se de fato, quer dizer, se concretamente Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode ficar de pé, não pode se manter, mas ele tem um telos, ele tem um fim. Ele chegou no fim, ou seja, não prospera, não tem futuro. 27. Al, agora não temos nenhum kai no começo aqui, nós temos um al, mas não pode udinatai udeis eisten oikian tu ishiru eiselton taskewe autu diarpazai ean me proton ton ishiron deze kai tote ten oikian autu diarpazei. Uau, que texto longo, né? Daria para fazer 2 versículos, quase não dá para ler tudo com uma respiração só, nem dá, né? Mas não pode ninguém na casa do valente. Aqui que está agora o ishiros, o forte, o valente, né? Entrando, quer dizer, entrando na casa, ninguém pode roubar os utensílios desse forte, desse valente, se não primeiro amarrar o valente. E então ele poderá roubar ou levar, saquear as coisas ou a casa dele. Os utensílios, os instrumentos que lá estão. Então, aqui parece estar o ponto alto, né? Quer dizer, na verdade o que está acontecendo é a amarração do valente. Ele está sendo amarrado e alguém entrou na casa dele para fazer o que quer. Isso é o que está acontecendo. Então, Jesus chega num ponto alto, aqui no versículo 27, em que ele afirma isso. Ele diz, na verdade, não é uma facção satânica lutando contra a outra, mas é, na verdade, o reino de Deus invadindo a casa do adversário e tomando conta. E agora Jesus arremata com uma forma bem solene de falar, o versículo 28. Agora ele se dirige diretamente, por assim dizer, aos seus interlocutores que o acusaram de estar de conluio com o diabo. Ele diz, Amen lego himin hoti panta afetese taitois huiois tonantropon tahamartemata kai hai blasfemiae rosa ean blasfemesusin. A rigor não dá para parar aqui, mas vamos parar, porque senão nós entramos no versículo 29, que é uma continuação, ficamos só com o 28. Sempre que Jesus começa uma frase com amém, amém, e no Evangelho de João vai ser sempre amém, amém, lego himin, amém, amém, digo a vocês. Agora, quando ele diz amém, é uma forma solene de falar, até na forma de um juramento.
Normalmente o amém vem no final. Jesus não, Jesus coloca o amém no começo, ou seja, podem crer, quer dizer, podem ter certeza que é assim mesmo. Eu digo a vocês que todas as coisas, panta afetesetai. Panta, na verdade, é plural, mas é um plural neutro, por isso o verbo afetesetai está no singular. Todas as coisas será perdoada. Não, todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens. E agora me parece que vem um aposto. O que será perdoado? Tahamartemata kai hai blasfemiae rosa ean blasfemesus. Os pecados e as blasfêmias, as quais porventura blasfemarem, quer dizer, que porventura proferirem. Vai haver uma variante mais adiante no uso desse hamartemata, mas eu vou deixá-lo para a hora que nós chegarmos ao final do versículo 29. Normalmente uma variante indica que existe uma coisa interessante ou diferente no texto. Versículo 29. Hos dan blasfemese eistop pneumatohagion, uk eche aphesin eiston aiona, ala enochosestin aionio hamartematos. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão eternamente, eiston aiona, mas culpado é de pecado eterno. Esse termo hamartematos, hamartema, é um termo raro. Ele ocorre poucas vezes no Evangelho, quer dizer, no Novo Testamento. Acho que umas 4 ou 5 vezes. É mais comum o substantivo hamartia. Mas interessante, um termo raro como hamartema, aqui na forma do genitivo hamartematos, ou então no plural, tahamartemata, ocorre em Marcos. Então Marcos tem um estilo popular, simples, mas de repente ele tem uma palavra rara. Ou seja, a gente não pode generalizar. Marcos é extremamente simples. Não, de repente ele tem uma palavra rara, uma palavra mais, digamos assim, elitizada. Essa é uma palavra diferente, é um sinônimo de pecado. Por que Jesus diz isso? E aí, evidentemente, o evangelista explica no versículo 30, Hoti elegon pneuma akatarton echei. Porque diziam, espírito imundo tem. Ou seja, ele tem um espírito imundo. Essa afirmação em si não tinha... Desculpe. Essa afirmação ainda não tinha aparecido antes. Quer dizer, falava-se de Belzebu, falava-se de que ele expulsa pelo príncipe ou pelo chefe dos demônios, mas espírito imundo é uma outra maneira de designá-los, né, ou designar um demônio. Ele é imundo no sentido de que a pessoa que o tinha tornava essa pessoa, digamos assim, impossibilitada de participar do culto. Havia uma impureza cultica ou cerimonial. E o texto agora, por assim dizer, fecha É interessante essa configuração da perícope, porque ela acaba criando um colchete, voltando àquilo que apareceu no início. Quer dizer, agora chega de novo a família. Né? No começo nós tivemos uma multidão que não deixa eles nem comer. Daí chegam os parentes, e aí chegam os mestres da lei. Agora voltam a mãe e os irmãos. E no final, onde é que está a multidão de novo? No versículo 32. Né? Estava sentado ao redor dele uma multidão. Então, multidão, família, aí vem o conflito com os mestres da lei. Daí volta a família e a multidão. Mas veja, a família de Jesus faz parte do conflito. Né? E eu sempre digo, quando se fala de família na Bíblia ou no Novo Testamento, a gente tem que levar a sério o episódio da família de Jesus
com o próprio Jesus e a maneira como Jesus redefine a família. Ou seja, no momento que a sua família entra em conflito com você, o próprio Jesus diz, olha, eu tenho uma outra família. E essas duas visões de família, a família estruturada, mantida como criação de Deus, muito importante, ela se mantém, ela se sustenta. Mas há um momento em que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E aí se participa da família da fé, que é a que aparece aqui. Não sei se vamos ter tempo, talvez tenhamos uns 2 ou 3 minutos ainda para dar uma olhada nesse texto, do 32 ao 35, aliás, do 31 a 35. Kai ergetai hemeter autu kai hoi adelphoi autu kai exos te contes apestelan pros auton caluntis auton. E chega, de novo um presente histórico, a mãe dele e os irmãos dele, e fora parados, enviaram para ele chamando-o. Quer dizer, por assim dizer, eles enviaram um mensageiro, eles pediram que alguém fosse falar com ele, dizendo, vem cá para fora porque nós estamos aqui. E kai ekateto peri auton ochlos, kai legusin auto. Idu hemeter zu kai hoi adelphoi zu kai hai adelphai zu exo zetuzinze. Quer dizer, o recado foi dado para o povo que estava em volta de Jesus e eles repassaram o recado dizendo, né, essa multidão, esse grupo, certamente não era um grupo muito grande, e eles dizem, o teu pessoal está lá fora e estão te procurando. E aí Jesus então responde no versículo 33, kai apocriteis autois legei ti estin hemeter mu kai hoi adelphoi mu. Quem é a mãe minha e os irmãos meus? Essa é uma frase dura, né? Jesus parece que não reconhece eles, né? Agora, se a gente lembra do começo da história que eles saíram para prendê-lo porque achavam que ele estava louco, então havia um conflito familiar aqui também. E aí no 34, kai periblepsamenos tus peri auton kiklokatemenos, e olhando em volta, né, o periblepo é olhar em torno, para aqueles que estavam ao redor dele, no kiklo, né, circularmente sentados, ele diz, ide hemeter mu kai hoi adelphoi mu, eis a minha mãe e os irmãos meus, pois hos an poiese totele matuteu hutos adelphos mu kai adelphe kai meter estin, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este irmão meu e irmã e mãe é. Então, Jesus tem muitas mães. Também no Dia das Mães, né? Aquelas que fazem a vontade de Deus são chamadas de mães de Jesus. Muita gente diz, eu gostaria de ter a mãe de Jesus. Muita gente até invoca a mãe de Jesus. Mas Jesus diz, não, quem faz a vontade de Deus é a minha mãe. Agora, o que fazer nesse domingo? Sendo uma estrutura quiástica, que começa de um jeito e termina mais ou menos do mesmo jeito, o ponto focal, o ponto de destaque está no meio, está no centro. E essa, evidentemente, é a deixa que nos dá o texto do Antigo Testamento. Gênesis 3, 8 a 15. O conflito entre o descendente e a descendência da serpente. Então, esse é o ponto focal. É, digamos assim, como alguém disse, o resumo do Evangelho está nessa história aqui. E a leitura do Antigo Testamento, quando a gente menos espera, ela nos dá a pista. O que eu vou fazer? Vou falar da família de Jesus? Daria para falar, mas provavelmente não é a opção correta, à luz do que os formuladores da série trienal nos indicam, ao colocarem Gênesis 3 como a leitura que faz uma dobradinha temática com o Evangelho de hoje. Então esse é o Cristo que entra em conflito e vence o inimigo por nós. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem desse domingo. É um tema, é uma época de Pentecostes, mas sempre se fala, nunca se para de falar da obra de Cristo. Esse é o foco de toda a pregação.